volumes, áreas, perímetros, relações métricas. Exercício 43. Semicírculo inscrito num triângulo retângulo. O enunciado deste exercício é o seguinte. Considerar o triângulo retângulo ABC, de medidas AB igual a uma unidade de comprimento e BC igual a raiz quadrada de 2 unidades de comprimento. E um semicírculo inscrito, em que o ponto D é um ponto de tangência com o triângulo. Ponto 1. Calcular a medida R do raio do semicírculo e deduzir a fórmula geral para o seu cálculo. Ponto 2. Calcular a razão entre as áreas do triângulo e a área do semicírculo, e deduzir a respectiva fórmula geral. Vamos resolver esta questão por 4 métodos diferentes. Método 1. Este método vai ter como base a decomposição da área do triângulo retângulo ABC nas áreas de dois triângulos parcela. O triângulo AOB e o triângulo OBC. A área do triângulo retângulo ABC é igual à soma da área do triângulo AOB com a área do triângulo OBC. Reparar que, enquanto o triângulo AOB também é retângulo em A, o triângulo OBC não é retângulo. Para isso, e dado que conhecemos apenas as medidas de dois dos seus lados, um dos catetos e a hipotenusa, e utilizando o teorema de Pitágoras, podemos calcular a medida do outro cateto, pelo que obtemos a medida AC igual a uma unidade de comprimento. Considerando o cateto AB como base, e o cateto AC como altura, calculamos o valor da área do triângulo ABC, obtendo-se uma área igual a 1/2 unidades de área. Vamos então calcular as áreas parcelas, começando, por exemplo pela área do triângulo AOB, a tracejado a cor de rosa. Considerando o cateto AB como base, e AO como altura, obtém-se uma área igual a R sobre 2 unidades de área. Passando a outra parcela de área, a área do triângulo OBC, a tracejado a cor de laranja. Considerando o cateto BC como base, e OD como altura, obtemos uma área igual a raiz quadrada de 2 vezes R sobre 2 unidades de área. Substituindo, na equação da decomposição de áreas, as áreas pelos respectivos valores, obtemos o valor de R igual a 1 sobre 1 mais raiz quadrada de 2. Racionalizando o denominador, obtemos o valor do raio do semicírculo igual a raiz quadrada de 2 menos 1 unidades de comprimento. Para obtermos a fórmula geral do raio em função dos lados do triângulo ABC, recorremos à mesma equação, só que neste caso vamos utilizar as designações dos lados dos triângulos. Chegamos à conclusão que a medida do raio R do semicírculo é igual ao quociente entre o produto das medidas dos catetos AB e AC, pela soma das medidas do cateto AB com a hipotenusa BC. Testando esta fórmula para o nosso exercício, confirma-se o valor obtido para o raio R do semicírculo. Para deduzirmos a fórmula geral para o cálculo da razão entre a área do triângulo e a área do semicírculo, basta desenvolvermos algebricamente o quociente das duas áreas, obtendo então o valor que resulta do quociente entre o quadrado da soma das medidas do cateto AB com a hipotenusa BC. E o produto de π vezes o produto das medidas dos catetos AB e AC. Testando a razão entre as duas áreas, para o nosso caso, verificamos que esse valor é aproximadamente igual a 1,85. Método 2. Neste método vamos fazer a reflexão axial da nossa figura, relativamente ao cateto AC, obtendo-se um círculo inscrito em um triângulo. Pela simetria axial da figura, obtemos o triângulo B, BS, C, isósceles, em que os lados BSC e BC têm o mesmo comprimento, sendo que o círculo de centro O está inscrito nesse triângulo. Podemos relacionar o raio do círculo inscrito com a área do triângulo circunscrito.
Para isso, decompomos a área do triângulo BSC, isósceles em três parcelas, ou seja, área do triângulo OBS, área do triângulo OBSC e área do triângulo OBC. As bases de cada um dos triângulos correspondem à medida do lado coincidente, e as alturas são iguais ao raio da circunferência, que é exatamente o que pretendemos calcular. Para desenvolvermos a equação entre a área total e as áreas parcela, teremos que calcular a medida do cateto AC, recorrendo ao teorema de Pitágoras, como já o fizemos na metodologia anterior, obtendo-se uma área de uma unidade de área para o triângulo isósceles BSC. A área do triângulo OBS é então igual a R, unidades de área. A área do triângulo OBSC é então igual a raiz quadrada de 2 vezes R sobre 2, unidades de área. A área do triângulo OBC é também igual a raiz quadrada de 2 vezes R sobre 2, unidades de área. Recorrendo à equação entre a área total e as áreas parcela, e substituindo pelos valores conhecidos, obtemos uma equação em função de R, que é exatamente o mesmo valor do método anterior. Para obtermos a fórmula geral do raio em função dos lados dos três triângulos, o triângulo OBS, o triângulo OBSC e o triângulo OBC, recorremos à mesma equação, só que neste caso vamos utilizar as designações dos lados dos triângulos. Chegamos à conclusão que a medida do raio R do semicírculo é igual ao quociente entre o produto das medidas dos catetos AB e AC, pela soma das medidas do cateto AB com a hipotenusa BC, o que confirma a fórmula geral obtida anteriormente. Método 3. Neste método vamos recorrer ao teorema das tangentes, pelo que obtemos dois triângulos semelhantes, e tendo por base o conceito de tangente de um ângulo agudo num triângulo retângulo, calculamos o valor de R. Deixamos aqui um resumo das razões trigonométricas de um ângulo agudo em um triângulo retângulo. No nosso caso, vamos recorrer ao conceito de tangente de um ângulo agudo. Para isso, temos que conhecer o nosso triângulo ABC, nomeadamente o cateto AC bem como os seus ângulos internos. Calculamos, por isso, a medida do cateto AC, recorrendo ao teorema de Pitágoras, como já o fizemos nas metodologias anteriores, e obtemos o valor de uma unidade de comprimento. Sendo dois dos lados iguais, neste caso os catetos AB e AC. O que justifica que o triângulo é isósceles, e sabendo que num qualquer triângulo, a lados iguais opõem-se sempre ângulos iguais, podemos concluir que os ângulos em B e C têm que ser iguais. Ora, se a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 180 graus, e este é retângulo em A, os ângulos em B e C têm uma amplitude de 45 graus. Pelo teorema das tangentes, ver o esquema, diz-nos que, se por um ponto P, exterior a uma circunferência, traçarmos duas retas tangentes a ela nos pontos A e B, a distância de P até ao ponto A é igual à distância de P até ao ponto B. Sendo que neste caso, os pontos A e B não têm a ver com os nossos pontos A e B do nosso triângulo, o ponto P do esquema é o vértice B. O ponto B do esquema é o vértice A. E o ponto A do esquema é o ponto D de tangência. Sendo assim, os segmentos de reta AB e BD têm o mesmo comprimento. Como consequência desse teorema, a semirreta BO é a bissetriz do ângulo em B, pelo que os ângulos ABO e DBO são iguais a 22,5 graus. De modo a totalizarem os 45 graus do ângulo em B.
Podemos então definir dois triângulos retângulos semelhantes, o triângulo OAB e o OBD. E a justificação é feita recorrendo ao critério de semelhança de triângulos, o critério LAL. Neste caso, os dois triângulos até são iguais. Ao lado OA corresponde o lado OD, ao ângulo reto em A corresponde o ângulo reto em D e ao lado AB corresponde o lado BD. No triângulo OAB, o ângulo em B tem uma amplitude de 22,5 graus, pelo que a sua tangente é igual ao quociente entre o cateto oposto, que é o cateto AO que é igual a R unidades de comprimento, e o cateto adjacente, que é o cateto AB que é igual a 1 unidade de comprimento. Daqui retiramos o valor de R igual a 0,414, que é o valor aproximado de raiz quadrada de 2 menos 1, unidades de comprimento. Método 4. Neste método vamos recorrer à semelhança de dois triângulos retângulos, o nosso triângulo de partida ABC e o triângulo OCD. Conforme alguns dos métodos anteriores, teremos que conhecer perfeitamente o nosso triângulo de partida ABC. Para isso, teremos que calcular a medida do cateto AC, pelo que concluímos do mesmo modo que o triângulo ABC é isósceles, o que implica que os ângulos em B e C medem 45 graus. Podemos definir o triângulo OCD que é semelhante, porque tem os três ângulos internos iguais. Desta semelhança, podemos retirar a relação métrica entre os lados dos dois triângulos. A medida AB está para a medida OD, assim como a medida AC está para a medida CD, e assim como a medida BC está para a medida OC. Tendo por base a relação métrica dos dois triângulos semelhantes, e tendo em conta que OC é igual a AC menos R, podemos concluir que o valor do raio R do semicírculo é igual a raiz quadrada de 2 menos 1, unidades de comprimento. O que confirma todos os valores dos três restantes métodos.